O que o Abel está preparando para esse jogo, Joana? Então, o Abel configurou nas últimas rodadas uma nova forma de jogar, um novo sistema tático, né, com o Luan ali compondo essa primeira linha do Palmeiras, dando um pouquinho mais de liberdade para o Zé Rafael. E a grande novidade para esse jogo, a gente tem visto o Abel repetindo a escalação, que é uma coisa que não estava acontecendo nesse momento de oscilação, né? No momento até da decisão na Libertadores ali, no jogo-chave, na eliminação para o Boca, não tinha um time titular. O Abel estava reconfigurando o Palmeiras, né? E não conseguiu reconfigurar a tempo, né? Custou essa eliminação na Libertadores, que foi dolorida, e aí o time patinou, teve, claro, uma questão emocional envolvida também, mas ele reencontrou um caminho que parece ser muito interessante. Então, o Luan segue como titular, Breno Lopes e Endrick, que também estão mostrando uma movimentação muito interessante, seguem como titular também. A única diferença que a gente vai ver em relação à partida passada é a volta do Zé Rafael, que só não jogou porque estava... Agora me deu uma dúvida se estava machucado ou suspenso. Luiz, minha dúvida, Zé Rafael não jogou a partida passada. Suspenso, é isso aí. Então ele volta ao time titular. No mais, a gente vai ver o mesmo Palmeiras que o Abel construiu nessas últimas rodadas em que o Palmeiras vem vencendo. Então com esse novo sistema, né, e com esse ataque com o Breno Lopes, enfim, recebendo uma sequência, né, Lino? O Breno foi muito bem contra a partida contra o São Paulo, foi um dos destaques, né? Tem mostrado uma movimentação muito interessante com o Endrick, principalmente pelo lado direito ali, o Endrick, o Veiga mais por dentro. Então, assim, o que a gente tem visto é um Palmeiras mais certinho, né, mais reconfigurado. Então, foi reconquistada uma confiança. E é um time cascudo. A gente está vendo todo o time jogando muito bem nas últimas rodadas. A sequência do Palmeiras, então, foi construída nesses... Né, teve resultados decepcionantes e que assustaram o torcedor. Até se falava... a gente está falando hoje do Palmeiras brigar pelo título, mas 3 rodadas atrás a gente estava falando do Palmeiras não conseguir vaga na Libertadores. Pra você ver como é dinâmica essa tabela. Né, quando o Palmeiras estava naquele momento ali de 4 derrotas consecutivas. Então a gente está vendo aí o Palmeiras crescendo de produção no momento que ainda dá para você brigar. Por isso que esse jogo ele tem, eu não sei se pro Botafogo, concordo com você, Gilmar, o Botafogo está queimando a gordura que tem. Mas também o Botafogo precisa dar uma resposta urgente, ainda mais jogando em casa. Né? Se falava tanto do tapetinho, né, que, enfim, durante o campeonato inteiro foi muito importante para o Botafogo, como o Allianz é muito importante para o Palmeiras, mas nessa reta final o Botafogo está derrapando, inclusive jogando em casa, inclusive jogando no Newton Santos. Então o Botafogo precisa dar uma resposta até para tranquilizar, né, o seu elenco. Está tudo sob controle, né? A gente fez um campeonato sensacional e a gente vai continuar fazendo até cruzar a linha de chegada. Agora passa por esse jogo aí que recoloca, acho que se o Palmeiras vencer, mesmo o Botafogo tendo um jogo a menos, o Bragantino também tem, o Flamengo também tem, que são os asteriscos que o campeonato tem, é óbvio que recoloca o Palmeiras nessa briga, consolida o Palmeiras nessa briga pelo título, que ninguém esperava, de novo, né? O Palmeiras reaparece nessa briga. Eu concordo com o Lino sobre ser uma final pro Botafogo, esse jogo. Não que não seja pro Palmeiras, mas pro Botafogo... Igual, um jogo... então? É um jogo muito, muito, muito decisivo, assim, porque o Abel Ferreira, ele fez algo ao longo desse campeonato. Ele já disse mais de uma vez que o Botafogo já disparou, que o Botafogo não tem como ser alcançado. Que não dá pra ganhar sempre, ele sempre fala isso. E assim, no jogo do primeiro turno, o Botafogo ganhou do Palmeiras em São Paulo. Então, assim, o Abel também transferiu uma carga de pressão pro Botafogo. Sim, o Abel colaborou com o discurso para tornar o Botafogo mais carregado, mais pressionado mesmo para esse jogo. E por outro lado, os discursos que vêm do Botafogo são: ainda somos líderes, ainda temos uma vantagem. Parece um time numa crise de confiança, como o Botafogo ainda não tinha atravessado nesse Campeonato Brasileiro, mesmo nos momentos em que o Botafogo tropeçou. Talvez o fato de não ter um perseguidor tão claro, já foi o Bragantino, já foi o Flamengo, hoje é o Palmeiras, em algum momento chegou a ser até o Fluminense. Talvez isso, ao longo do campeonato, deixasse o Botafogo mais confortável. Agora não. Agora parece um time muito pressionado a dar uma resposta
O Vitor Sá volta, é um Botafogo completo. Completo, é o Botafogo de gala, é o melhor Botafogo possível. Mas às vezes o teu completo nem sempre é o melhor, né? Porque o próprio Abel Ferreira está dando essa demonstração agora no Palmeiras. Sim. Né? Você imaginaria o Arthur saindo do time do titular do Palmeiras, o Rony saindo... Breno Lopes, titular indiscutível, intocável. Então chega uma hora que não é uma questão só de qualidade individual, é de você dar uma mexida no time. Sobre esse ponto, tem uma reportagem muito boa no Jornal o Globo de hoje, muito boa, recomendo mesmo para quem estiver vendo, se puder ler, que mostra com detalhes quanto tempo o Lúcio Flávio, que é o técnico do Botafogo, leva para mexer no time. Ele é o técnico nessa última janela, o recorte nas últimas 5 rodadas, desde que ele... assumiu, né, o lugar que era do Bruno Lage. O Lúcio Flávio, que foi colocado nesse posto por pressão dos jogadores, do Botafogo, do elenco, ele não fez nenhuma mudança no intervalo. Todos os outros técnicos fazem mudanças no intervalo do jogo. Ele não faz, e ele leva 67 minutos em média para fazer a primeira alteração. Então, é como se ele confiasse mais no time do Luiz Castro, o que ele fez basicamente foi pegar aquele time do Luiz Castro e que o Bruno Lage tentou, ameaçou atabalhoadamente desfazer, né? Chegou a... o Lúcio Flávio recortou e colou. Ele pegou o time do Luiz Castro, só que a impressão que dá, e essa reportagem do Globo é muito boa, que mostra isso com números, com informações, que o Lúcio Flávio confia mais no time do Luiz Castro do que o próprio Luiz Castro confiava. Que o Luiz Castro, pouco. Ele mexe muito pouco, e o Luiz Castro mexia até mais do que ele. É uma tentativa de... Eu entendo isso como uma tentativa de pegar o que deu certo lá no começo e tentar, funcionou lá atrás, vamos ver se funciona agora. Se o Botafogo for campeão, e no momento a tendência de que seja, o segredo do sucesso vai ter sido esse. O Botafogo recuperou o trabalho do Luiz Castro e mais à frente foi um pouco mais conservador. Se der errado, isso vai ser o problema. No Palmeiras, se alguma coisa daqui para frente se modificar e o Palmeiras conseguir chegar ao título, o segredo do sucesso vai ter sido o contrário. Exato. Esse duelo de opostos, como diz o jargão, é muito interessante ver, porque o Abel, o Palmeiras se viu num momento difícil ali, de emparedado pela torcida, crise e tal, e o Abel tinha a solução porque ele sabe de onde aqueles... Sabe de onde tirar, sabe onde apostar, sabe... Esse é o segredo, Martim, do trabalho longo. Isso. Esse é o segredo da manutenção do treinador. Exato, é o trabalho mais longevo da Série A. Porque aquela ideia que às vezes se tem, isso com relação ao trabalho do Luiz Castro, de que o Luiz Castro recortaria e colaria esse time ao campeonato inteiro. Não dá para saber, provavelmente não. Não aconteceria, o Luiz Castro teria que mudar o time dentro do campeonato, teria que fazer ajustes. Não seriam os ajustes que o Bruno Lage acabou fazendo Não seria depois. tirar o Tiquinho. Pois mas olha só, acho que é importante a gente olhar para os acasos, assim. O Bruno Lage fez um trabalho muito ruim, se formos comparar, se formos lembrar da expectativa que se tinha com relação ao próprio currículo dele. Mas o Bruno... ele teve uma perda muito significativa, que foi a lesão do Tiquinho naquele jogo contra o Cruzeiro. Sim. O Tiquinho ficou fora por 4 ou 5 jogos e o Botafogo, mesmo o Botafogo do Luiz Castro, ele girava em torno de 2 peças, ofensivamente, 2 peças fundamentais, o Eduardo e o Tiquinho. E ele tem uma estrutura com os pontas, tanto com o Vitor quanto o Júnior Santos, que são jogadores fortes, que se desdobram como auxílio aos alas, que fortalecem os corredores laterais. Então o Botafogo, aí com o Tietê e com o menino, Marlon. o Marlon, eles davam uma sustentação ali no meio campo, os dois pontas sustentavam os corredores laterais e deixavam a parte central para o Eduardo e o Tiquinho resolver. E assim o Botafogo caminhou. E assim o Botafogo evoluiu. Levando também muita sorte nas jogadas. Quando os jogos estavam duros, difíceis, as jogadas de bolas altas por Vitor Costa e o Adrielson.